É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Saúde, meninas! Gente, a gente está voltando com esse segundo bloco. Se vocês perderam o primeiro bloco, vai lá no Deite um Divã no YouTube, siga, compartilha e vamos continuar com esse papo super interessante com a menina. Agora vamos molhar as palavras, né? Agora vai ficar melhor. Gente, vocês Vamos não podem ver o degustar. cheiro que tá aí vindo. Tá um aroma maravilhoso, né? Eu já vi que todo mundo pegou direitinho, que é na haste, né? É errado a gente segurar aqui no bojo da taça, porque aquece a bebida. E a gente brinca que o vinho tinto é para ser degustado à temperatura ambiente. Todo mundo fala isso, né? Sim. Mas é da Europa, tá, gente? É Europa, é 16, 18 graus. Não é Rio de Janeiro, não é calor, não é nada disso. E aí a gente aera a taça, pode ser na mesa ou pode ser no ar. Tá? Sim. Quem não tiver segurança, faz na mesa, que é melhor que jogar vinho na amiga. Aí a gente pode degustar. Esse dia é Maravilhoso, muito bom, né? Maravilhoso. Esse E vinho quando a gente vai na mesa, a gente vai provar, ver se é bom, eu vejo que as pessoas às vezes parecem que bochecham. Sim, É isso mesmo? O certo, o que é? Eu até trouxe Para para entrar vocês. em todas as partes da língua? Exatamente, exatamente. Porque eu brinco quando eu vou dar curso que não é tequila, não é cachaça. Não é para colocar a dose na taça e virar com tudo, né? A gente tem que pôr o vinho na boca e deixar percorrer, porque é onde a gente vai sentir a acidez, se tem alguma doçura ou não, se tem algum amargor ou não. Então é a parte gustativa. Preparar a parte gustativa para receber o vinho. Eu até trouxe esse mini aqui em sua homenagem, Carol. Ensinar, né, o pessoal aí de casa, quem está nos assistindo, como é que a gente abre um vinho screw cap, que é essa tampinha que não é a rolha de cortiça, como a gente abriu aqui no nosso saca-rolhas, né? É tampa de rosca ou screw cap, que se chama. Então, você pode simplesmente segurar a parte do lacre e girar a garrafa. E ele abre facilmente. Agora a gente sabe. Por que eu brinquei, Carol? Porque às vezes a gente vai dar alguma aula e as alunas, principalmente as mulheres, têm uma dificuldade maior, acha que é força, tem que pegar uma tesoura, um alicate, uma faca. Como que faz? Não, screw cap é só girar. É bem simples, né? E aí eu trouxe aqui uma taça ISO para vocês verem. Eu sofria porque eu girava a parte de baixo para um lado, a parte de cima para o outro lado. Mas todo mundo faz isso. Aí não abria. Bom. Aí eu ficava lá lutando com a faca, com o alicate. Machuca a mão. Desistia do vinho, ficava com raiva. E aí... Nunca desista do vinho. Toca a garrafa de parede. Mentira. Quebra a garrafa. Rasgar de fome. Não vou, não. Vamos lá. Então, quando a gente vai fazer uma degustação profissional nos nossos cursos no Harmonize, a gente usa a tacinha ISO, né? Tem clientes que falam, nossa, mas a taça grande ela é tão mais bonita, né? Ela vai ter uma vantagem aromática aqui, porque se você for levar ao pé da letra, cada uva tem uma taça específica. Como é praticamente inviável você ter todos os tipos de taça na sua casa, em uma degustação a gente usa uma taça padrão mundial, que ela não serve somente para vinhos, ela serve também para cervejas, para alguns destilados, e no vinho ela vai do espumante até o vinho do Porto, né? Ela tem algumas curiosidades, ela tem que ser transparente, ela tem que ter no máximo 9% de chumbo. Eu lembro quando eu fiquei noiva do Marco, a nossa taça do brinde era uma taça preta. O que você vê na taça preta? Nada. Então ela tem que ser transparente. Ah, Thaís, mas eu ganhei de casamento uma taça âmbar, uma taça azul, que tá na moda, aquela taça assim. Não dá para você fazer análise visual. Eu também tenho essas taças coloridas. O que eu faço? Eu sirvo água. Você faz uma mesa aposta, fica bonito. Mas a taça tem que ser transparente justamente para você fazer... Inclusive, olha só a diferença. Aqui tá muito mais roxo e esse Acho tá que muito se mais você fizer aqui no meio da mesa, as pessoas conseguem ver. Não é? Né? Aqui. E qual que é outra curiosidade da taça ISO? Se você colocar o seu nariz dentro da taça, Não perde nenhum cheiro. ela cabe exatamente, isola os aromas externos, o que vai atrapalhar na sua análise. Então, você coloca o nariz, ele tá
completamente isolado. E aí você faz a sua parte olfativa. É. E aí você, quando faz a gustativa, coloca na boca um pouquinho, pode dar aquela bochechadinha que às vezes a gente vê algum profissional da área fazendo, né? Principalmente sommelier, para depois degustar, né? Então não é nunca põe na taça e bebe. Olha as lágrimas, por exemplo, do vinho, como é que estão bonitas, É. né? Eu tinha um professor que falava assim: se o vinho não chora, choro eu. Tem que ter lágrima, tem que descer, né? Muito bom isso. Então é muito bom interessante toda essa parte. Eu gosto de comparar também o vinho com mulheres. Porque a mulher não deveria, né? Tem umas que eu acho que chegam chegando com tudo, né, amiga? Chega, mas geralmente... A mulher tem uma delicadeza, a mulher tem uma elegância. Então o vinho também é assim. Um Ele vai mistério, né? abrindo, ele tem mistério, vai liberando os aromas, vai abrindo o buquê, né? O vinho, ele tem aromas primários, que vem da uva, aromas secundários, que vem da fermentação, aromas terciários, que vem do envelhecimento, que é quando a gente fala que o vinho abriu o buquê. Então, por isso que o vinho tem que respirar, tem que aerar, para depois a gente fazer a nossa análise. Muito Você bem. podia fazer uma harmonização aqui. Nós vamos fazer brincadeirinhas, vamos fazer muitas Ai, brincadeirinhas. você quer saber assim, se eu for no supermercado, Uhum. como que eu vou escolher o vinho? O que precisa ter de importante no rótulo? Eu tenho que olhar, porque às vezes tem muitas informações, mas E tipo, você fica perdida. tendo isso e isso, ele vai ser legal. Então, A gente que é totalmente, não sabe nada, né? tá, vamos lá. Amadora. Por que é importante o autoconhecimento? Você sabe do que você gosta? Sei, Você sabe das suas uvas preferidas? sei. Eu brinco muito com o cliente, por exemplo, quem gosta de vinho doce. Por que você tem que estudar, né? Quando você vai falar de vinhos europeus, o velho mundo, por exemplo, se você gosta de moscatel, se você gosta de um lambrusco mais docinho, você vai gostar de um espumante que se chama Asti, que é uma denominação de origem controlada, às vezes controlada e garantida, que é os DOC e o DOC-G. Então, se olhou lá no espumante, vai estar escrito Asti, ele é doce. Mas não está escrito que é doce. Mas ele é Tem que doce, saber. muito doce. Ele é doce natural. Ele é um Doce espumante como se fosse de sobremesa. A harmonização dele é exatamente com itens mais adocicados, tá? Uhum. Então, por que é importante você saber o que você gosta? Primeiro, vai para tuas uvas, Uhum, tá? Outra coisa muito importante, tem que ser vinho fino. Não é vinho de mesa. Vinho de mesa é feito com uva, aquela uva, a uva da mesa. Tudo da mesa. A uva que você come, a uva Faz do o suco, garrafão. Sim. A uva que faz o suco integral, faz geleias, né? Aquela uva não é a vitis vinífera. Não é a uva feita para ser vinificada. Então ela não tem álcool suficiente, não tem tanino suficiente. Aí ela tem álcool adicionado. Álcool adicionado, açúcar adicionado. Por isso que dá dor de cabeça, dá ressaca, Exatamente. fica bêbado, Por né? isso que acaba com a pessoa. Então, quando você pega um contrarótulo do vinho, ninguém lê contrarótulo. Tem que ler, gente. Você vê lá assim, ingredientes. Vai estar escrito uvas europeias ou vitis viníferas. É uva. Pega um vinho de mesa e lê contrarótulo. Não tem nada disso. É uma mistura, é uma coisa louca lá que faz mal para todo mundo. E esses vinhos blend também? Não é É nada importante. ruim, não. Não é nada Não. Por exemplo, no café, o blend às vezes é usado para disfarçar algum defeitinho naquela safra, naquela colheita. No vinho, não. Tem vinhos que tem 13 cortes de Só uva. mistura de uva. É uma mistura, porque uma amadureceu mais, a outra amadureceu menos, então vai ter uma acidez melhor. Por exemplo, a Alicante Bouschet é uma uva de origem francesa, mas em Portugal tem muito dela, no Brasil tem também. Ela é uma uva tintureira. O que isso significa? Ela tem uma pele mais grossa, onde vai ter mais cores, mais sabores e mais taninos. Então você coloca num blend, às vezes, que tá meio claro, para colorir, Pra colorir. para tingir. Ah, você tá disfarçando a uva clara? Não, não é isso, mas dependendo do que o enólogo quer mostrar, do estilo que ele quer atingir, você faz blends Pra determinados deixar mais encorpado. com uvas específicas para você atingir aquele resultado Ô, final. amiga, sabe uma outra coisa, uma dica legal que você dá também? É o negócio do reserva e o reservado. Reserva e reservado. E antes de eu falar disso, eu vou falar do tanino também, que eu já falei 2 vezes aqui. Você sabe o que é tanino, por exemplo? É o que dá a pega A na, cor. no vinho, né? Exatamente. É aquela sensação de adstringência, Sim. né? Que Da banana puxa a verde. boca. Você come uma fruta que não tá madura por completo, ela repuxa. Mas todo vinho tinto tem. Vocês estão percebendo o tanino Uhum, desse vinho, sim, por exemplo? sim. Mas ele é Tem domado. mais ou tem menos. Ele é macio. Ou ele tá bem feito, ou ele tá áspero, tá? Eu vou falar do reserva e reservado, que é muito pegadinha.
Pegadinha total. Mas eu quero harmonizar esse vinho primeiro, vamos? Vamos. Porque é daí que harmonizar. surgiu o nome do Harmonize. Aí lá no curso a gente faz assim, a Thaisa geralmente tem uma sequência de 4 vinhos. Começa a preliminar com espumante, Sempre, né? E Espumante aí é a a gente bebida da vai, alegria, aí a gente gente. vai evoluindo. Então a gente coloca geralmente para as mulheres um espumante, um branco, um rosé e termina com tinto. Porque as mulheres gostam muito do vinho rosé. No de casais, a gente tira o rosé e coloca 2 tintos diferentes, porque os homens gostam mais. Eu quero agradar os vinhos, homens, né? eu sou muito boazinha. Ela é muito boazinha. Então a gente Uhum. vai nessa sequência, para não matar nenhum. Então ela harmoniza primeiro o espumante com uma fruta, geralmente. Aí depois vem o vinho branco, o vinho rosé e acaba com o vinho tinto, que geralmente ela faz uma harmonização totalmente diferente. Por exemplo, hoje ela vai harmonizar com chocolate. Eu gosto de colocar o novo. Não é? É a ideia do Harmonize também. De inovar, né? Exatamente. Então, quando a gente vai fazer uma parte de harmonização, a gente sempre primeiro avalia o vinho, degusta o vinho, para depois ir para o queijo, que é o nosso exemplo de hoje, e volta no vinho para ver se teve alguma diferença. Vamos lá? E aí eu vou falando para vocês o que é o reserva e o reservado, né? Reservado, gente, é uma pegadinha do mercado. E mercado, quando eu falo, eu não estou falando de supermercado, estou falando da vinícola, né? Que brinca com a ideia, com a cabeça do consumidor, no sentido de reservado para você, ele é especial para você, ele vai custar mais caro porque ele é um reservado. E ele não é um reserva, né? Reserva é um vinho que, por exemplo, na legislação da Espanha, ele tem que ter um mínimo tempo de madeira, de amadurecimento, de envelhecimento. Pode ser a madeira na fermentação, pode ser a madeira depois que o vinho já está pronto para envelhecer. Ele tem que ter um tempo mínimo para ser rotulado. Então, no Chile existem também os reservas. E aí a vinícola brinca com essa ideia de você vai confundir o que é um reserva, um reservado, mas na sua cabeça é algo melhor do que o que não tem escrito nada. E não é. A gente fala lá na loja, os clientes ficam com o olho desse tamanho, né? Reservado, gente, é o salsichão do mundo do vinho. Junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, você faz aquele blend de vinhos que não estão tão bons para serem reserva, para serem vinhos mais especiais. Então você pega aqueles vinhos de uma qualidade um pouco inferior, uma qualidade mediana, e você rotula como um reservado. Ele não chegou a ser aquele reserva. Ele não chegou naquele vinho bacana que eu rotulo. Não, nunca um reserva vai ser uma entrada de uma vinícola. O reservado já pode ser uma entrada de uma vinícola. E tem uma vinícola muito famosa no Chile, todo mundo já sabe qual é, que vende em qualquer supermercado os reservados dele. Que se você for lá no Chile, não existe esse reservado. Exatamente. É um produto para exportação. Se você perguntar, eles até desconversam, não sabem nem o que é. Então é uma pegadinha, tá bom? Não comprem. Não, então, Agora, eu tenho um cliente que fala, mas eu amo reservado. Maravilha, continua comprando o seu reservado, mas saiba que não é nada de especial, né? Compre com a consciência de que ele é um vinho que agrada o seu paladar. Está sendo passado para trás, né? Não seja passado para trás. Eu falo que não pode pôr açúcar em vinho, não pode pôr gelo em vinho. E eu já fui dar um curso uma vez na casa de uma família, e aí um cutucando o outro, todo mundo rindo. Aí ela falou, olha, a casa é minha, o vinho é meu, e eu coloco açúcar onde eu quiser. Eu falei, olha, maravilha, tá coberta de razão, mas saiba que se você for num restaurante, se você for na Itália, pedir açúcar para colocar num vinho, você vai ser excomungado da Itália. Lá eles não deixam não serve nem azeite para você pôr no bacalhau, porque o azeite quente não mistura com o azeite frio. Então, se você gosta de vinhos doces, existem uvas Específicas, Exatamente. adocicadas naturais. Se você olhar o contrarótulo, não vai estar escrito que tem açúcar. Exatamente. É só a uva, porque foi uma colheita na hora certa, uma colheita tardia, muitas vezes, que faz com que a uva intensifique, dê uma caramelizada naquele açúcar natural dela. Então, compre moscatel. Compra haste, né? Compra primitivo de Mandúria. Alguns são mais adocicados. Esse vinho negro amaro é uma uva também que ela é mais macia, porque a gente vai fazer harmonizações específicas. Mas não coloca açúcar no vinho, tá? Vamos harmonizar, então. Vamos ver agora. Vocês já comeram o queijinho. Já. Volta pro vinho e me fala da diferença. E agora a gente vai falar de mais um parceiro nosso aí, gente. É o CH Móveis Planejado.
Móveis artesanal, orçamento sem compromisso, entrega pontual. E sabe o que está acontecendo? Assim, vocês falaram que o projeto de vocês cresceu muito rápido, o nosso também. A gente está fazendo mesa de negócios dentro dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem o CH Móveis Planejado e a Autoescola Sapucaí, por exemplo, que é um dos nossos patrocinadores. CH fez a recepção da autoescola, ficou maravilhosa. O dono da autoescola já convidou ele para fazer o planejado da casa toda. Olha que legal, Maravilha. né? Muito legal isso, né? Muito bacana. É. Então, assim, Legal. se você também quer ser um parceiro nosso, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela, venha fazer negócios com a gente, venha apoiar, ter a sua marca e um podcast que tem propósito. E um grande abraço para o CH Móveis Planejado. É isso aí. E aí, o que vocês Voltaram acharam? pro vinho depois do Voltei. queijo? Outra coisa, né? Outro sabor. E Thaís, Sempre deixa eu te melhora. perguntar também. Uma vez eu fui numa vinícola que tem ali em Santo Antônio do Pinhal. E aí eles serviram, não era o vinho deles, mas eles serviram um vinho biodinâmico. Eu falei, nossa, que diferente. Eu sei que tem um vinho natural, orgânico, mas biodinâmico eu não tinha. Tem. Que é a diferença entre eles? Nossa. Natural deve ser porque faz ali, né? Não sei, fiquei pensando em mil coisas. Falei, nossa, diferente. É diferente. Eu até recentemente fiz um curso somente sobre vinhos biodinâmicos. E é toda uma ciência por trás Gente, o disso. vinho era maravilhoso. Eu falei, gente, eu quero só vinho biodinâmico. Eles Mas também, eles são mais caros, é eles muito são mais caro, mas exclusivos, maravilhoso. porque eles são plantados na época certa, eles são colhidos na época certa, eles utilizam o calendário lunar. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, não pode ter agrotóxico, né? Eles usam os preparados deles, tem preparados que é, por exemplo, com chifre de animal, coberto de esterco, e aí você enterra na primavera, colhe no inverno, tem a época certa, depois você coloca na água. Super complexo. Eles não Super. iam dar conta de abastecer o mercado com esse vinho só, entendeu? Não, são vinhos mais limpos que a gente fala, porque eles não usam aditivos. Então, são assim várias Finérrimos. regrinhas, existem selos, né? A Demeter é um selo. A importância de você estudar. Como é que eu sei que o vinho é biodinâmico? Você olha atrás, tem um selo da Demeter, é um dos órgãos, principais órgãos certificadores de vinhos biodinâmicos. Mas se você não sabe disso, Você nem liga pro Você nem selo. sabe. você nem sabe, Você você nem nem sabe. reconhece. Nem o liga pro selo. tá? Então, por isso que você tem que saber o que você gosta. Por isso que é o autoconhecimento. E agora eu tô falando de vinho de novo. É. E agora, Vamos experimentar com chocolate? Vamos. Você vai mostrar algumas coisas pra gente também, amiga? eu tô curiosa. Eu quero fazer maquiagem, perfume, passar batom, retocar o batom. No curso, o que acontece? A gente... Eu tô curiosa pra saber quem que é esse bonequinho da garrafinha. Esse bonequinho da garrafinha é esse... É o clivinho. É o Clivinho. O Reginaldo Lopes, nosso amigo, beijo, viu, Regi? Lá do Papo Reto. Ele apelidou o nosso mascotinho, que é um clitóris segurando uma taça de vinho e uma garrafa. E aí eu pedi para umas meninas que são amigas minhas, que chama Meu Clitóris, Minhas Regras, que elas fazem todo o material didático, esse material didático é delas. Material didático Qual que é eu esse material? uso é um material didático para dar aula, né? Então esse aqui, por exemplo, Não, é borracha? Elas esse fazem? daqui é massa, tipo massinha, uma massinha. É, Mas ele tem quebra. também de isso, impressora 3D. Esse aqui é de impressora que legal. 3D, né? Então, assim, elas têm vários materiais. Aí eu encomendei, eu falando que isso aqui é a família do Remy. Isso aqui, o que que é? Tem um presentinho para mas vocês só no final. né? Só no final. Legal. Vai ganhar um trem desse no final. Por exemplo, essa daqui mostra como é que são as estruturas que são correlacionadas no clitóris, né? Que a gente tem o canal vaginal aqui, a gente tem a uretra. Então, no curso eu explico, tem muita mulher que não sabe que no clitóris a gente não faz xixi pela ponta igual acontece no pênis. A uretra está aqui no meio. E o clitóris, ele está totalmente escondido, ele só fica aparecendo a pontinha. Nesse outro aqui, ó, a gente consegue ver. Essa cabecinha aqui, na verdade, é essa cabecinha aqui. Então, ele fica todo por dentro, ó. Então, Esse em tamanho no real? material, ó, mostra ele por dentro. Como é que ele fica no corpo. Então, eu gosto de mostrar para as mulheres como é que fica no corpo. Será que o pessoal conseguiu ver Aqui, ó. por dentro? Por Aqui, dentro. acho que se você Vira virar do de lado. lado. Assim. Isso. Então, a sua aqui, mão ó. tampou. Segura aqui. Aqui, ó. Ah lá, a partinha rosa, né? Essa partinha rosa aqui é o Isso. clitóris por dentro. Aqui é o que a gente vê por fora, certo? Isso. Aqui é a bexiga.
onde armazena o xixi, a uretra, aqui o canal vaginal, aqui o útero e aqui o reto. Então, as estruturas estão todas correlacionadas. Eu gosto de mostrar para as pessoas saberem como é que isso se comporta no corpo. E como é que o clitóris está anatomicamente, ele está literalmente sentado em cima do canal vaginal, né? Uhum. E aí eu falo para as mulheres, falo, ó, mais de 85% das mulheres não têm orgasmo, não chegam ao orgasmo apenas com a penetração pelo canal vaginal. Tem que ter estímulo no clitóris. Porque o clitóris é o órgão de prazer da mulher. Ele tem mais de 10 mil terminações nervosas. Se a gente for comparar com o órgão genital masculino, o órgão genital masculino tem 4 mil. Então, esse aqui é mais ou menos um tamanho real dele. A gente só vê essa partinha aqui de fora, né? E ele tem 10 mil terminações nervosas. E no corpo da mulher, ele não funciona para fazer xixi, ele não funciona para reprodução. Ele é só para o Ele prazer. só Bem, para o prazer. Aí eu te pergunto, Papai do Céu, maravilhoso. Papai né? do céu é maravilhoso. Ele ia Aí fazer ele um faz órgão com 10 mil inútil. terminações nervosas para você não Não usar. usar. Ele fica É. chorando lá, Então- gente, quando isso acontece. Aí o que acontece? Muitas mulheres chegam lá e falam assim, nossa, mas eu nunca tive orgasmo através do sexo penetrativo. Aí eu falo assim, mas você estimulou o clitóris por fora? Não. Aí a pessoa falou assim, não. Eu falei, então, você está nos 85%, você não está nos 15%. Então, você não está errada, você não está quebrada, você não tem problema, estragada, você não está não tá doente. estragada. só não E tá quando eu sabendo o falo, caminho. quando eu falo isso no curso, as mulheres ficam assim, meu Deus, eu não Então eu sabia posso me disso. tocar? E aí, esse aqui é a família do Remi, né? É o clitóris segurando o cérebro, porque o prazer está no cérebro. É o clitóris segurando o coração, porque a gente tem a paixão que se envolve e a gente denomina que está no coração. Esse aqui é um clitóris segurando um sugador de clitóris, que é um tipo de dispositivo sexual. Então, ele está dando um beijinho. Tem ele aqui? Tem. Qual que é? É esse aqui, ó. Esse aqui é uma marca alemã, muito boa. É esse aqui, ó. Ele tem um buraquinho, não sei se está todo mundo vendo. Sim. Esse buraquinho aqui, na verdade, ele não suga nada. Ele chama sugador, mas na verdade ele assopra. Ele faz soprinhos. Então, na hora que você coloca no clitóris, por exemplo, aqui, ó, na região Nesse aqui, aqui? a paciente, ó, a pessoa vai colocar aqui nessa região aqui, vai encaixar aqui e ele vai fazer ondinhas de pressão nessa região, né? E tem vários modelos, né? Esse aqui também é um sugador. Isso aqui parece o quê, gente? Isso aqui parece uma maquiagem, né? Um perfume, um blush. Um isqueiro chiquérrimo. Ele é um sugador, Que legal. né? Esse daqui também é. Eu mostro o batom. Batom O batom já é outro tipo de dispositivo sexual. O batom é um tipo bullet, que a gente fala, né? O bullet que é uma bala. Então, na hora que é o formato dele, sim, né? Um formato de bala. Então, ele parece um batom, mas ele vibra essa parte daqui. E aí eu falo para as mulheres, você vai estimular externamente, como se estivesse passando um batom nos grandes lábios, nos pequenos lábios, é um batom para outros lábios, né? E tem esse daqui também. Gente, pra quem tem criança como a gente, isso é maravilhoso. Esse daqui também batom. Esse aqui também é um dispositivo sexual em formato de pincel. Você pode maquiar. Não, ele realmente vibra, ele... Ó, vocês Mas não ele estão nem vibra ouvindo, né? onde? Põe na mesa pra ver. Ele vibra ele inteiro. Então, você pode... Uma coisa que eu acho legal... Passa um blush. Uma coisa que eu acho legal é que a pele é o maior órgão que a gente tem. Então, você começa passando na pele, né? E depois você vai aprofundando. Ele, na verdade, é isso aqui, ó. Ele desmancha. Então, ele é um bullet também, porque parece uma Põe bala só de pra revólver. disfarçar. Põe para disfarçar. Então, no curso, a gente mostra tudo isso para as mulheres e fala assim, olha, gente, pode ser lúdico, pode parecer um sorvetinho. Tem muita gente que não compra por causa de porque criança. acha... Sabe o que nós fizemos? E o meu marido tem feito muito, que a CH Móveis Planejada é dele, né? Uma gaveta oculta. Uma gaveta oculta. E às vezes tem Porque as crianças mexem muito nas Mexe, coisas mesmo. Aí a gente mexe. fez uma gaveta oculta. Então, por exemplo, você vai viajar, você coloca isso nos seus itens de maquiagem. Quem que vai saber? Quem que vai dizer que isso aqui... Joga um não é batom na bolsa. Um batom e um... Sim. Então, a gente fala assim, olha, eu costumo falar para as pessoas, as mulheres têm vergonha, às vezes, de entrar numa loja de sex shop, por exemplo, que a gente chama de loja de sexual care, né, de cuidado sexual. Mas não precisa ser aquele vibrador ou aquele dispositivo com
modelo Formato, fálico, né? Não precisa ser daquele jeito, ele pode ser assim. E quando as mulheres entraram no mercado, as mulheres que estão mexendo com isso, as CEOs das empresas, elas começaram a colocar esses formatos mais lúdicos. Então, você teve uma evolução dos E o dispositivos. sorvetinho? Você não mostrou o sorvetinho? O sorvetinho é legal que você pode até colocar uma caldinha no sorvete. Você quer uma calda de morango, você joga a caldinha de morango aqui. Ai, gente, E esse legal. daqui também, você vai pôr ele aqui, ó. Ele vai fazer uma cosquinha aqui. Olha. E aí, 85% das mulheres que têm orgasmo clitoriano são felizes na vida com o marido Exatamente, penetrando com nesse momento. sorvetinho. E aí, aí eu falo, junto vai ter A a penetração do marido. E aí, tudo bem. Aí tem que ter o diálogo. Falar, olha, Sim. pode ser, mas eu não quero um dispositivo, eu quero usar o dedo na masturbação. Tudo bem. Contanto que você use lubrificantes apropriados, porque o dedo só, o atrito pode. O clitóris é muito sensível, gente. Tem 10 mil terminações nervosas. Então a gente orienta. Toda vez que vai usar dispositivo ou vai se autoestimular, usa um lubrificante de boa qualidade, por exemplo. E a gente fala também, ó, existem lubrificantes para o canal vaginal, que são à base de água, não tem cheiro, não tem cor. Porque a vagina. O óleo de coco, o que você fala dele? Olha, o óleo de coco, tem muita gente que usa. O grande problema do óleo de coco é que, primeiro, a qualidade dele tá... tem que ser extra virgem, não é, você não sabe. E segundo, que ele dá ruim com camisinha. Ele estoura a camisinha. Qualquer Esquenta, óleo né? vegetal, Olha, não sabia disso. vaselina, óleo vegetal, isso assim, não dá ruim com preservativo. Então, não pode usar. Então, no canal vaginal, preferencialmente usar a base de água, e livre de parabeno, que é uma substância que dá uma irritação também, né? Então, se você escolher no contrarótulo lá tem parabeno, prefira não comprar. E tem os outros tipos de géis, que a gente fala que são os géis beijáveis. Aí esse é para colocar para a parte externa, na vulva, não no canal vaginal. Então, nessa região aqui. Aí eles têm, às vezes tem sabor, às vezes tem sensação quente e frio, né? Então, por exemplo, aquelas famosas bolinhas que as pessoas colocam lá no canal vaginal, não é para colocar lá dentro. É para estourar por fora e passar o olhinho por fora. Aí a pessoa usa errado. Então, no curso a gente fala isso, sobre segurança, sobre biossegurança. Saúde, né? Prazer com saúde. Sobre onde você vai comprar, a procedência que você vai comprar, como que você vai usar. Porque senão, se você usa errado, ou você não usa, compra uma coisa de qualidade ruim, você vai se prejudicar. Aí você vai falar assim, não gostei, é ruim demais. E às vezes é porque você não soube usar, né? Então, uma das partes do curso... Gente, falta só 3 minutos. A gente ainda tem que ganhar lembrancinha falando da camiseta. Uma das partes do curso é essa, né? A gente finaliza o curso dessa forma, né? E a camiseta é assim, a dose, né? Que é a dose de felicidade, na verdade. O D de dopamina, o O de ocitocina, o S de serotonina, o E de endorfina, que são os hormônios liberados na hora do orgasmo. Então a gente fala que é a dose de felicidade. Muito bacana, muito. E aí a gente tem Adorei. Então é isso, sabe? O curso faz um combo de tudo isso, faz um combo dos vinhos, faz essa harmonização, a gente faz essa conversa com as mulheres, é muito legal. Eu já quero fazer esse curso. Ó. Podem me chamar. Gente, o que nós estamos descobrindo de profissionais aqui nessa mesa e de curso que a gente quer e precisa fazer. E só antes de encerrar, eu queria falar uma coisa também. Mas deixa eu mostrar o que eu vou dar para ela. Pega a lembrancinha quando eu falo. Que eu acho que eu tenho uma responsabilidade social de falar sobre isso, né? Falar sobre o álcool. Eu acho que, eu falo sempre no curso também, que o álcool, ele potencializa sentimentos, né? Então, se você tá com raiva, se você tá nervosa, magoada, triste por algum motivo... Não beba para resolver. Não beba para resolver, que você vai ficar com mais raiva, mais triste, mais nervosa. A gente tem que beber para relaxar. Para comemorar, para degustar. Isso aqui são caldas beijáveis que eu trouxe para vocês hoje. Que legal. Tá? Uma quente, outra fria. Para o ímpar. Vai na sorte, vai na sorte, amiga. A fria dá uma esfriadinha, né? Essa marca é uma marca que sempre patrocina a gente, que é a de Sofia, é bem gostosa essa marca. Então, a caldinha para você usar por fora, não é para usar por dentro, para dar uma incrementadinha aí na noite. Quem que vai querer o bacon no feijão? É o bacon no feijão. Olha, Fecha os olhos. Então você já escolheu.
Escolhe não, gente. Ela já escolheu. Frio, acho que eu não vou gostar. E eu me Muito preocupo legal. muito com que tipo de coisa que eu vou indicar, as pessoas onde as pessoas podem comprar as coisas, porque a gente não faz venda disso no curso, né? Não é a minha proposta, não é fazer venda de nada. Mas eu falo, olha, cuidado quando você vai comprar. A gente compra muita coisa ruim na internet Sim. hoje, né? Sim. Então, E toma nós cuidado. estamos falando de uma parte tão sensível, tão delicada. E né? a gente tá falando de saúde, né? Tá acima de Saúde, tudo, saúde sexual, né? É isso aí. Meninas, só amei. Muito obrigada. Quero mais. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do nosso projeto. Foi um imenso prazer, foi muito legal mostrar para todo mundo. E sigam a gente nas redes sociais, a gente tem um Instagram lá, que é @harmonize-se, tudo junto, .workshop. A gente sempre coloca os cursos lá, quando a gente vem, quando a gente vai na rádio, a gente vai vir aqui, a gente coloca os cortes, Divulga por lá. a gente divulga por lá. É isso Legal. aí. Parabéns. Muito bom, gente. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. E sigam a gente lá no nosso YouTube e também no nosso Instagram, Deite Onde Vão. Ative o sininho, toda terça e quinta, às 19h30, sobe um conteúdo novo lá no nosso YouTube. Até semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior.